Poder Judiciário Trabalhista, de um modo geral, tem se mostrado muito recalcitrante para o uso de alguns dos sistemas de rastreamento e constrição de bens do executado. Nesse sentido, além de ter de demonstrar a utilidade de cada um dos sistemas solicitados, tem se tornado imperativo que o exequente tenha exaurido as ferramentas básicas. Importante dizer que boa parte das execuções, entretanto, podem chegar a um bom termo quanto à constrição de bens a partir desse uso correto dessas ferramentas. E é sobre a mais corriqueira, a mais trivial das ferramentas básicas que nós vamos dedicar esse primeiro momento, que é justamente para falar sobre o Sisbajude. O Sisbajude também faz parte desses sistemas, dessas ferramentas de pesquisa, restrição e constrição de patrimônio. Ele integra o perfil das chamadas ferramentas básicas que compõem a chamada primeira fase de pesquisa patrimonial. Em torno do Sisbajude, é importante pontuar alguns aspectos. O principal deles é que ele faz parte daquela etapa chamada de primeira varredura patrimonial. O Sisbajude, junto com o Renajude e combinado com requerimento de protesto judicial através do sistema do Serasa-Jude, vão permitir solucionar 80% a 90% dos casos de execuções trabalhistas. É importante, especificamente, ao utilizar o sistema do Sisbajude e do Renajude, combinar com o requerimento de protesto judicial, já previsto no CPC artigo 517, e autorizado no processo do trabalho, porque isso vai gerar no devedor, a partir de sua negativação junto ao sistema do Serasa, vai permitir a ele reduzir possibilidades. Então, a ideia de incomodar a execução dos atos triviais, a realização dos atos triviais pelo devedor, até que ele quite o seu débito, vai ser proporcionado por esse tipo de protesto. Ele não vai poder conseguir empréstimo, ele vai ter dificuldade creditícia e, ainda que não seja esse um fim em si mesmo, mas esse é um meio para se obter, para que a pessoa diligencie para quitar o débito que possui. Nesse primeiro momento, a gente vai falar do Sisbajude, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. Esse sistema do Sisbajude, ele nada mais é do que o sucessor do antigo Bacenjude. Historicamente, o Bacenjude ele surge em 2001. E ele é um sistema que interligava a Justiça ao Trabalho, ao Banco Central e a todos os outros bancos, públicos e privados, com o propósito de acelerar o processo de envio de ordens judiciais para a realização de bloqueio de numerários em relação ao devedor executado. O Bacenjude se desenvolveu durante muitos anos e, com o tempo, foi se tornando um sistema um pouco anacrônico. Nem tanto pela sua abrangência, porque a abrangência do Bacenjude era razoavelmente larga, na medida em que alcançava as instituições financeiras, as cooperativas de crédito, os bancos de investimento, as distribuidoras e corretoras de títulos de valores imobiliários, até as sociedades de crédito, financiamento e investimento. O alcance, a abrangência do Bacenjude era bom. O problema do Bacenjude era a sua tramitação, já que não se dava pela via virtual, e além de não se dar pela via virtual, havia necessidade da emissão de cada ordem para cada bloqueio. Então, muitas vezes, entre uma ordem e um bloqueio, havia um hiato de tempo bastante grande, e para que ocorresse um novo bloqueio, havia necessidade de uma nova ordem, o que demandava muito tempo e gerava um resultado que, com o passar do tempo, terminou por ser um resultado insuficiente. Daí que, em setembro de 2020, o Bacenjude foi extinto, em grande medida em razão de seu atraso tecnológico, e foi substituído pelo Sisbajude. Pois bem, esse sistema do Sisbajude, ele apresentou, em relação ao Bacenjude, novas funcionalidades. A principal delas foi o envio eletrônico de ordens de bloqueio e de requisições de informações básicas de cadastro e de saldo. O envio eletrônico otimizou muito tempo, na medida em que muitas vezes, a depender do horário, a ordem saía num dia e já estava sendo cumprida no dia seguinte. A requisição desse afastamento de sigilo bancário termina sendo feita por meio virtual,
o que substitui, como eu já havia dito antes, as solicitações morosas e as respostas que eram encaminhadas fisicamente pelo correio e que eram inerentes ao sistema do Bacen-Jude. Resultado disso, uma muito maior agilidade no processo judicial. Outra grande vantagem, a possibilidade dos bloqueios de valores em conta correntes, em ativos imobiliários, como títulos, renda fixa, ações, tudo isso muito mais rápido do que se dava através do Bacen-Jude. E uma novidade, que é a possibilidade de emissão pelos juízes de ordens, solicitando informações para cópias de contratos de abertura de conta corrente, de conta investimento, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheque, extratos de PIS, extratos de FGTS, um verdadeiro rastreamento patrimonial do devedor. Isso ampliou bastante a possibilidade de se rastrear bens do devedor, não só para resolver a questão através do Sisbajude, como para o Sisbajude ser a pedra de toque para que outros sistemas mais avançados venham a viabilizar a constrição patrimonial. Que contas são sujeitas a bloqueio no Sisbajude? As contas de depósito à vista, exemplo das contas correntes, as contas de investimento de poupança, as contas de depósito a prazo, as aplicações financeiras, renda fixa, renda variável, os ativos, quaisquer outros, sob administração e custódia de instituições participantes do sistema do Sisbajude, vocês vão ver já quais são. O que o Sisbajude não alcança são quaisquer limites de crédito, porque tecnicamente isso não é patrimônio do executado, então seu limite de cheque especial, seu limite de crédito rotativo de conta garantida não é patrimônio do executado, então não pode ser objeto de constrição. A cota à parte de cooperados de cooperativa de crédito, porque a lei expressamente veda, e os ativos comprometidos em composições de garantia. Então, por exemplo, quando você tem uma hipoteca bancária, aquele bem, muitas vezes imóvel, dado em hipoteca, não pode ser objeto de constrição, já que ele já está garantindo, muitas vezes, aquele valor que você conseguiu junto ao banco. Alcance dessa ordem judicial. Aqui o alcance é o mais amplo possível, porque todas as instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central estão incluídas. A lista de instituições do Sisbajude provém do cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional e vai alcançar bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, todas as caixas econômicas, as cooperativas de crédito, Sicredi, Sicobi, Unicred, Ancosol, todas elas. Vai alcançar as sociedades de crédito, as sociedades de financiamento e de investimento, alcança ainda as instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central, e aqui a gente está incluindo todas essas fintechs, esses, digamos assim, bancos virtuais, e aqui eu estou falando de Nubank, aqui eu estou me referindo a PicPau, a todas essas outras instituições mais recentes, mais modernas, que integram essas chamadas financial technologies ou tecnologias financeiras, que são esses bancos mais modernos que tentam, digamos assim, desburocratizar o procedimento natural, o procedimento ordinário da vinculação que uma pessoa tem em uma instituição bancária já tradicional. Então, também essas instituições de pagamento estão todas alcançadas, entre outras razões, pelo fato de que os valores que se tem ali são valores que são de contas de investimento, quase sempre com atualização atrelada ao CDI. Vantagens do Sisbajude. Uma das grandes vantagens do Sisbajude, que precisa ser bem aproveitada, é a virtualização das requisições. Antes, com o Bacen-Jude, como todas as requisições se davam através do correio, o que acontecia era um enorme ato entre a expedição da requisição judicial e o cumprimento da requisição judicial pela instituição bancária, financeira ou equivalente. Então, essa virtualização das requisições agiliza muito o trâmite. Mas, mais do que a virtualização das requisições, o que viabiliza maior efetividade é um recurso muito razoavelmente recente do Sisbajude, apelidado de teimosinha,
que permite ao juiz determinar o bloqueio das contas, dos investimentos, por 30 dias, por até 30 dias. Isso vai permitir que, seguidamente, a conta seja objeto de verificação. Então, ao invés de haver o rastreamento de um dia da conta da pessoa, você passa a ter um rastreamento diário pelo limite de até 30 dias, de modo que todo e qualquer valor que apareça acreditado naquela conta durante aquele interregno, durante aquele intervalo, esse valor pode ser puxado para objeto de constrição. Uma outra vantagem importante do Sisbajude é que ele tem uma altíssima capacidade de rastreabilidade. Essa rastreabilidade, além de dar ensejo, além de propiciar outros tipos de penhora, ele permite também que outros sistemas, os vários sistemas que nós vamos apresentar em torno de para verificação, constrição, investigação e pesquisa de bens do executado, possam atuar em conjunto. É justamente através desse rastreamento que o Sisbajude viabiliza, é que você vai ver, por exemplo, se existe uma hipótese de caracterização de fraude à execução, se a pessoa está funcionando como laranja, se ele é sócio de fato de determinado empreendimento, ou seja, uma eventual contradição entre um padrão de vida elevado e nenhum patrimônio na conta pode vir a ficar caracterizado a partir dessa rastreabilidade. É um cartão de crédito muito elevado e nenhum dinheiro na conta. Alguma coisa está errada e o que vai permitir que outros mecanismos façam esse cruzamento de dado, permitindo que esse bem seja devidamente pesquisado, devidamente encontrado, permitida a sua restrição e futura penhora para garantir a execução. Algumas dicas sobre o Sisbajude importantes. A primeira dica sobre o Sisbajude importante é: as eventuais contradições patrimoniais, elas podem autorizar, entre outras coisas, a adoção das chamadas medidas atípicas de execução, como, por exemplo, suspensão da carteira nacional de habilitação, retenção de passaporte, restrição ou suspensão da utilização de cartões de crédito, entre outras medidas ditas atípicas da execução, que podem, em conjunto e a partir dos dados obtidos pelo Sisbajude, e, de certa forma, criando uma espécie de constrangimento legal para que o devedor se veja obrigado a quitar aquilo que ele deve. Outra dica importante é a seguinte: o Sisbajude permite, e o ordenamento jurídico já autoriza, no 833, parágrafo 2º do CPC, bloqueio de conta salário, observados os parâmetros desse parágrafo 2º do CPC, aqui previsto, para as importâncias excedentes a 50 salários mínimos. Mas observem o seguinte: o sistema do Sisbajude, ele não está preparado para bloqueio de conta salário. De tal ordem que, se você quer que o sistema Sisbajude efetue esse bloqueio, faça essa pesquisa e posterior bloqueio, é necessário que você requeira expressamente que o bloqueio vá, inclusive, para a conta salário do devedor. Se não houver requerimento expresso, o Sisbajude não vai fazer bloqueio de conta salário, porque ele está programado para não fazê-lo. Outra dica importante: na hora de pesquisar CNPJ, na hora de buscar bloqueio de conta de determinada empresa, nunca vá para a filial, ainda que o seu processo seja um processo movido em face de uma filial da empresa. Use sempre a raiz do CNPJ, ou seja, o CNPJ da matriz, que alcança aquele CNPJ raiz, tanto a matriz quanto todas as filiais. Então, use apenas a raiz do CNPJ para que a varredura patrimonial alcance tanto a matriz quanto todas as filiais existentes. Se você utilizar equivocadamente o CNPJ da filial, com certeza o bloqueio, se eventualmente ocorrer, será só do patrimônio dessa filial. Então, você vai estar restringindo muito o âmbito da sua pesquisa. Problemas do Sisbajude. O Sisbajude tem problemas? Sim. Um problema grave do Sisbajude é que ele somente permite a pesquisa de ativos, primeiro, em dias úteis.
Então, todas as operações que acontecerem fora dos dias úteis, automaticamente não estão sendo filtradas pelo Sisbajude. Segundo, ele tem horário. Ele só permite a pesquisa de ativos das 7 da manhã às 16h59, ou seja, um segundinho antes das 17 horas. E isso, obviamente, vem sendo explorado, em especial pelos devedores profissionais, por aqueles que se encontram em vários processos na condição de executado, e muitas vezes muito bem orientados por profissionais do direito e do setor financeiro que sabem dessa singularidade. Detalhe, essa situação piorou muito mais a partir do advento do Pix. Por quê? Porque o Pix é um sistema de pagamento instantâneo em que só se precisa do CPF para que o dinheiro vá para a pessoa. Então, pode ser utilizado todos os dias, a qualquer hora, e sem os dados de conta. Então, esse dinheiro nem passa nessa circunstância. Então, o Pix acabou sendo um tiro contra, um gol contra para o Sisbajude. E um derradeiro problema do Sisbajude, que já era existente por ocasião do Bacenjude, que imaginávamos que talvez fosse ser corrigido com o tempo, mas ainda não foi, é a manutenção do artigo 13, parágrafo 4º, do regulamento do Bacenjude 2.0, que se manteve agora no regulamento do Sisbajude, que subverte o caráter superprivilegiado e alimentado do crédito trabalhista, uma vez que, identificados ativos do devedor, se esse devedor dever à instituição bancária, a quitação da dívida bancária ela tem precedência, ela tem prioridade sobre a transferência de crédito. Então, em geral, como quem deve a muita gente, é muito provável que quem deva tenha débitos trabalhistas já traduzidos em título de execução, é muito comum que ele também deva às instituições bancárias. Então, esse é um problema bastante prático, esse é um problema bastante grave, porque efetivamente traduz para a pessoa que tá em busca de obter ativos para viabilizar, para permitir o pagamento do seu crédito, essas pessoas vão encontrar dificuldade em razão da precedência do banco. Como se vê, embora configure um avanço significativo em relação ao antigo Bacenjude, o Sisbajude ainda padece de lacunas que terminam por ser bem aproveitadas pelos maus devedores. Razão pela qual torna-se ainda mais importante saber casar a utilização desse instrumental com os demais sistemas que estão à disposição.